Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz sejam com todos vocês. Vamos hoje dar continuidade à leitura orante dos Salmos. Hoje veremos o Salmo de número 33. Esse é um salmo que você vai perceber que não tem aí nomeado a sua autoria nas versões Almeida Revista Atualizada, que é a que nós temos utilizado aqui. Eu peço a gentileza dos irmãos a que possam buscar nesse momento um lugar mais tranquilo, se possível, sem distrações. Esse é um salmo um pouco mais longo, e esses salmos mais longos eu faço apenas uma leitura deles, e a gente faz aquela pausa. Então eu vou tentar ler esse salmo de uma maneira bem clara, bem nítida, para que as palavras, cada palavra possa ser digerida por nós, ruminada, né, meditada interiormente, e assim sendo a gente possa trazer as impressões desse salmo, interpretando esse texto bíblico e fazendo com que desse texto, a partir dele, a gente possa trazer aplicações para a nossa vida. Você está pronto aí? Você está pronta? Então vamos lá. Tome a sua Bíblia comigo. A Bíblia, hoje em dia, não necessariamente o livro, né? Pode ser o Kindle, pode ser o celular, enfim, dispositivos móveis diversos aí que tem o aplicativo da Bíblia. Salmo de número 33. A gente vai ter aí um título, né? Louvor ao Criador e Preservador. Vamos ver se esse título confere, né, com o que está escrito. Só para os irmãos entenderem, eu já disse isso outras vezes, esse título aqui não consta no texto original. Ele foi acrescentado para que pudesse dar sentido ao contexto que a gente está lendo. Esse trecho da Bíblia que a gente está lendo, no caso do Salmo, é um trecho, diríamos que completo, né? Então, louvor ao Criador e Preservador é o título que puseram nesse Salmo. Mas vamos lá. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos.
Irmãos, o Salmo de número 33 é um salmo que alguns estudiosos da Bíblia entendem que é como se fosse uma continuação do Salmo 32. Existem até textos hebraicos que colocam esses dois salmos juntos, tá? Mas o texto que é o mais fiel, né, o texto chamado de texto massorético, ele separa esses salmos. A Septuaginta também, que é a versão do grego, no grego do Antigo Testamento, ela põe esse salmo aqui separado. E ela traz aí uma consideração nesse salmo, considerando esse salmo de Davi, ou para Davi, né? Ele traz a atribuição de quem é o autor do salmo. A gente observa que aqui não há essa autoria nítida, não é colocada aqui no texto. Mas o que dá-nos a impressão é que esse salmo é um salmo muito próximo dos salmos de Davi, né? Ele traz aqui cânticos de louvor, traz a harpa, que era um instrumento que o próprio Davi compunha salmos com ele. Traz aqui, nesse salmo, características militares, né? Fala de desígnio das nações, dos povos, que Deus considera e observa esse coração das pessoas. Fala de que a força dos exércitos não é tão poderosa assim quanto eles imaginam, uma vez que é Deus em seu conselho que determina todas as coisas. E aquilo que acontecerá é exatamente aquilo que Deus determinou. Então, assim, a gente tem características muito próximas do Salmo de Davi aqui. Enfim, mas a gente não pode ser categórico em dizer que esse salmo é de Davi, tá? O que a gente pode dizer é que parece-me que há uma continuidade do Salmo 32 para o 33, e essa continuidade é uma continuidade temática, porque o Salmo 33, esse 32, ele termina convocando as pessoas a se alegrarem no Senhor e trazerem um cântico ao Senhor, cantarem um cântico ao Senhor, não é? Então, se esse salmo nos convida a nos alegrar, a dar brados de júbilo no Senhor, de alegria, esse Salmo 33 fica muito claro que isso é o que acontece. Ele continua dizendo que a gente deve exultar no Senhor e celebrar o Senhor através de um cântico. Então, a gente tem aí uma combinação, sim, entre os dois salmos, o que talvez seja o fato de eles terem sido colocados assim, um próximo ao outro, justamente por conta dessa combinação temática. Só o Salmo 10, excetuando o Salmo 1 e 2, se a gente considera o Salmo 1 e 2 como um introdutórios desse primeiro livro, né? Mas só o Salmo 10 é que não tem também autoria. Mas, enfim, vamos considerar aqui aquilo que o Salmo tem a nos oferecer a despeito do autor, que a gente não sabe afirmar se é de fato Davi. Mas a estrutura desse salmo, a gente vai ver aqui que no início desse salmo, se a gente pegar aí do verso 1 ao verso 3, a gente tem aqui um convite, uma convocação para se entoar louvores a Deus, né? Do verso 4 tem um porquê aí, ou seja, ele vai se trazer os motivos para se louvar a Deus. E aí, assim, já se entende talvez que aqui já seja o cântico, a partir do verso 4 até o verso 19. Por que para alguns isso já é o cântico? Porque havendo já essa convocação, o povo já responde com louvor. Tá? Cantando esse cântico aqui. Porém, existe uma outra possibilidade de a gente ler esse salmo e entender que no verso 8 há uma nova convocação, que diz assim: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E aí no verso 9 ele vai dar os motivos porque Deus deve ser temido. Então é muito parecido com o que acontece desses 3 primeiros versos para o verso 4 aqui, do verso 8 para o verso 9. E aí do verso 9 em diante, né, até o verso 19, a gente vai ter aí os inúmeros motivos pelos quais devemos louvar
a Deus. E o Salmo fecha com uma oração, do verso 20 ao verso 22. O que é interessante aqui? A gente tem um tema amplo aqui, sim, que é o louvor a Deus. Esse salmo é categoricamente um salmo de louvor. Não há como pensar esse salmo numa outra característica literária que não seja essa. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração. Ele destaca aqui instrumentos de cordas. Né? Ele já começa com essa convocação solene, dizendo assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. É interessante se pensar nessa perspectiva do louvor como algo que nos fica bem. Devemos nos alegrar porque temos a Deus como nosso Senhor e por isso fica bem louvá-lo. A gente lembra que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento traz essa condição, né? Que só a Deus deve ser dado louvor. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o único digno de ser louvado. Não existem outros deuses, não devemos fazer ídolos. É essa a mensagem ali dos 10 mandamentos no que diz respeito à adoração. Porque tudo aquilo que criamos para pôr no lugar de Deus, na verdade, é falso. Só Deus é o Deus verdadeiro. Só a Ele o louvor deve ser dado, deve ser oferecido, ofertado. E aqueles que foram justificados por Deus, a esses se espera, deles se espera louvor, né? Louvor. Eu sei, meus irmãos, e entendo muito bem que o louvor não é apenas aquilo que nós cantamos ou pronunciamos em adoração a Deus, mas essa é uma das características do louvor. Existe também uma expressão do corpo ao louvar a Deus. A nossa voz é uma expressão do corpo. Ao tocarmos instrumentos musicais, aquelas cordas, por exemplo, em guitarras, em violões, em contrabaixos que são tocadas, elas são tocadas em louvor a Deus nesse sentido aqui. Tudo que é feito deve ser feito em louvor a Deus. A gente tem isso bem consolidado a partir da visão paulina, né? De que tudo que nós fizermos devemos fazê-lo para louvor a Deus. Comer, beber, qualquer outra coisa. Mas aqui está falando do louvor como um cântico mesmo, tá? Como um cântico de louvor a Deus. E aí ele no verso 2 diz assim: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Saltério de 10 cordas era uma harpa, tá? Nebel Azor é a expressão hebraica para esse instrumento. Ele era feito de junípero, que era uma árvore do Líbano, então ele era feito com madeira dessa árvore, e as cordas dessa harpa eram feitas com intestino de carneiro. Não é feito as cordas de hoje que temos nos instrumentos, que elas são feitas de material sintético ou de metal. Então elas eram feitas de intestino de carneiro. E essa harpa tinha uma determinada afinação. E ela era usada para alguns cânticos da liturgia do povo de Israel, porque existiam outras harpas também. Existiam harpas de 7 cordas, e isso não só está nos textos bíblicos lá do livro dos Reis, mas isso também a gente encontra em textos históricos, como o de Flávio Josefo. Então existia esse instrumento. E até em arqueologia a gente encontra vasos com pinturas de harpas ali em Merido, né? Ou em Meguido, na verdade, por volta do ano 11 a.C. já haviam esses instrumentos ali e já tinha ali representações desses instrumentos. Mas observem que ele diz assim: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas.
É possível, meus irmãos, utilizarmos instrumentos musicais para louvar a Deus. Está repleto em textos bíblicos de vários instrumentos, adufes, né? Tem salmos que deixam claros instrumentos, pratos. Então, instrumentos que são instrumentos de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, flauta. A gente tem vários instrumentos aqui que foram usados para poder louvar a Deus na liturgia do povo de Israel, né? Então, assim, o instrumento em si não é o problema, é o que se faz com ele, né? Se a gente utiliza esse instrumento de forma a não louvar a Deus, a gente pode fazer algumas coisas que não são tão moralmente boas, né? E sob a ética cristã, elas são ruins, sobretudo. Mas se a gente utiliza esses instrumentos para louvor do nome do Senhor, a gente faz isso com a consciência de que o instrumento por si só ele não é representativo. É preciso que ele esteja ligado ao louvor. Então, vejam só que é o instrumento mais o cântico. Está ali algo coligado, sabe? O cântico com o instrumento. E aí no verso 3 ele diz assim: entoar-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Esse novo cântico é o que se segue agora a partir do verso 4. Entendam uma coisa, meus irmãos. Observem o que ele está dizendo aqui. Entoar-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ele está falando de quê aqui? Da harpa. Porque a harpa era tocada com os dedos ou com palheta. Então, tangei a harpa com arte e com júbilo. Isso serve para todos aqueles que são músicos, né? Aqueles que têm aí dedicado tempo para estudar um determinado instrumento. Percebam que a palavra de Deus fala aqui que a gente deve tocar não apenas com alegria, mas também com arte. Isso nos traz uma responsabilidade, né? E qual é a responsabilidade? De nós estudarmos o instrumento para que a gente possa oferecer o que há de melhor a Deus. Eu não estou dizendo com isso de que uma pessoa que ela está começando a aprender o instrumento, ela não possa louvar a Deus. Mas também a gente tem que pensar que a gente não pode se acomodar com o que a gente sabe. Se pessoas que não fazem parte da congregação dos fiéis louvam ou usam o instrumento de maneira virtuosa, a gente sabe que isso é fruto da graça comum a Deus, só que eles não devolvem a glória que lhe é devida, né, por conta desse talento. Não quer dizer que a gente que está dentro, a gente deve fazer de qualquer forma, porque Deus, na verdade, vê o coração, não se importa com isso e etc. Deus, de fato, vê o coração, mas Ele vê também se nós temos sido negligentes, né, nesse estudo do instrumento, se a gente não tem se aplicado a aprender, a executar melhor e com arte os acordes para louvor do Senhor. Então fica aqui a dica para aqueles que são músicos: não se acomodem, busquem sempre estudar, sempre evoluir, sempre trazer algo melhor daquilo que você aprendeu na música para louvar a Deus, tá? Olha, o Salmo continua, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Agora ele já está trazendo os motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e porque o seu proceder, todo o seu proceder é fiel. O que ele está dizendo, aquilo que Deus diz é reto, é sem erro, é inerrante. Aquilo que Deus diz. E como Deus procede? Ele procede em fidelidade àquilo que Ele é e àquilo que Ele tem falado. Tá? A gente já disse isso várias vezes, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra de Deus, ela tem poder, porque a palavra de Deus é uma palavra criadora, ordenadora. Então, pela palavra de Deus, tudo que é pronunciado por Deus é reto, é inerrante, cumprirá o seu propósito e ele procederá em conformidade com essa palavra.
Observe aí o verso 5. Traz agora o caráter de Deus. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Quando se diz aqui que ele ama a justiça e o direito, isso é para trazer ao verso anterior o sentido de quem é esse Deus, né? O Deus que ama a justiça e ama o direito. Não é um Deus que age de maneira injusta. Não é um Deus que age de maneira corrompida, mas é um Deus que age com justiça e com direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Essa é uma expressão, né, que talvez alguém olhe assim e diga assim: uau, a terra está cheia da maldade dos homens. Como está cheia da bondade do Senhor? Alguém possa pensar assim, né? Está, meu irmão, minha irmã, cheia da bondade de Deus. Imaginem que todas as coisas no universo estão organizadas de tal forma que o universo não entra em colapso. O nosso planeta está numa órbita em relação ao Sol que não nos destrói, que não torna a vida humana impossível. Deus, com toda certeza, derrama sua bondade sobre as nossas vidas todos os dias. O fato de estarmos vivos é bondade de Deus. Pode ter certeza. O fato de ouvirmos o canto dos pássaros é bondade de Deus. O fato de conseguirmos raciocinar e conseguirmos meditar intelectualmente na palavra de Deus, o fato do Espírito Santo sobre a vida dos que creem em Cristo Jesus fazer com que essa palavra seja compreendida e transformadora no coração, isso tudo é bondade de Deus, meus irmãos. Tudo é bondade de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem uma visão, às vezes, muito pessimista das coisas, né? Porque a gente vê de fato as consequências do pecado sobre a humanidade. Mas ainda assim, meus irmãos, a graça comum, ela tem aí permeado muita coisa. Muita coisa. E a coisa só não se torna pior por conta disso. Porque Deus ainda derrama a sua bondade, a sua chuva sobre justos e injustos. Porque Deus é bom. Deus é bom. O sol nasce para todos, né? Então vamos lá. Os céus, por sua palavra, diz o verso 6, se fizeram, olha aí. E pelo sopro da sua boca, o exército deles. O que ele está dizendo? Que esse Deus que ama a justiça e o direito é o Deus criador. É o Deus que nos fez. É o Deus que fez com que todas as coisas passassem a existir por meio da sua palavra. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de toda a criação. E aí ele vai trazer algumas questões aqui, por exemplo, no verso 7. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. O que é que ele está dizendo aqui, meus irmãos, para que a gente entenda? O salmista está fazendo uma referência ao que aconteceu com o povo de Israel ao sair do cativeiro egípcio e a cruzar o mar Vermelho a pés enxutos. Deus, o que é que ele fez ali? Ele colocou em reservatório as grandes vagas, ele impediu o fluxo daquele mar, né, do Mar Vermelho, impediu o fluxo. Como também fez com o Jordão, o Rio Jordão, para que o povo pudesse passar, seu povo pudesse passar, dando livramento, mostrando que ele é um Deus redentor, um Deus que salva. Deus é um Deus redentor, meus irmãos. Essa referência que a gente tem aqui do livramento que Deus ofertou ao seu povo ali do Egito, a gente tem uma revelação muito mais profunda desse livramento e dessa salvação naquilo que foi operado pelo próprio Deus ao enviar seu Filho Jesus Cristo a vir para esse mundo, se fazer como um de nós, se fazer ali como um novo representante da nova criação, sem pecado, para se oferecer em sacrifício naquela cruz do Calvário, em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, observe
que Deus é um Deus redentor. E por Deus ser um Deus redentor e ser um Deus criador, ele deve ser temido. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus redentor e por isso ele deve ser temido. Aí está o verso 8, que a gente entende aqui que pode ser, mais uma vez, uma convocação santa a se louvar a Deus. Diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Agora é algo mais que vai para além das fronteiras, né, do povo de Israel. O cântico inicial parece conclamando apenas os israelitas a louvarem a Deus. Agora está dizendo assim, todos devem louvar a Deus, todos devem temê-lo. E aí ele vai dar os motivos, observe no verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Mais uma vez, ele enfatiza, Deus é um Deus criador. Deus é um Deus criador. E aí ele traz uma palavra que é uma palavra para aqueles que não estão debaixo da aliança, uma palavra bem forte. Ele diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Ou seja, irmãos, isso aqui é muito tremendo, porque o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, as coisas não fogem do controle de Deus. A história humana não está solta ao bel prazer dos homens. Não! Se engana quem pensa assim. Toda a história está debaixo do controle de Deus. Todas as nações. Não há nada que possa resistir à sua vontade. E aí ele diz assim, olha, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. E aí ele diz aqui algo que é bem forte. Ele diz assim, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aquilo que Deus determinou, meus irmãos, está determinado. Aquilo que Deus ordenou para acontecer, acontecerá. Acontecerá. Por isso, veja o que diz o verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Irmãos, ele está falando aqui naturalmente, evidentemente, que ele está falando do povo de Israel. Ele está dizendo que bem-aventurada, essa expressão feliz é para bem-aventurada, a nação cujo Deus é o Senhor, e Senhor aqui está redigido como Deus da aliança, o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha só, a gente entende aqui que nesse contexto da escrita do Salmo ele está falando do povo de Israel, tá? Porém isso se expande à igreja. Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, como disse o apóstolo Pedro. Então, nós, queridos irmãos, também somos bem-aventurados, somos felizes, porque dispomos de um relacionamento pactual com Deus por meio de Jesus Cristo. Eles aqui criam no Messias que havia de vir. Nós cremos no Messias que veio. E sabemos que o Messias é filho de Deus, Deus de Deus, que se fez homem, para em sua condição se identificar conosco, sofrer na cruz as agruras, por conta dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma relação pacífica, bem-aventurada com Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E aí ele diz uma coisa aqui que, para aqueles que não estão debaixo da aliança, deve ser terrível ouvir. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra.
Ele forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O que ele está dizendo aqui? Até mesmo aquele que não é salvo, Deus vê o coração, porque foi Ele quem fez, vê o interior, sabe aquilo que se passa aqui. Não há quem se livre, não há quem possa se salvar. E se as pessoas dependerem das suas próprias obras para buscarem algo da parte de Deus, elas estão perdidas. Porque todos estão, né, em Adão, mortos em seus delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus, aqueles que creem que Deus enviou seu Filho para a nossa salvação, esses não estão mais debaixo de condenação. Irmãos, se a gente observa um texto desse, que o Senhor conhece o nosso coração, nós que estamos em Cristo Jesus, nós também tememos. Mas a gente vai perceber que isso tem uma outra conotação, porque não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas Deus se relaciona conosco como um pai se relaciona com os seus filhos. É diferente esse tipo de relação que é estabelecida. E aí ele diz no verso 16: não há rei que se salve com seu poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. No versículo 17, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se a gente pensar em cavalos, meus irmãos, a gente pensa em artilharia de guerra nos dias de hoje, tá? Em tecnologia militar. A gente vai pensar alguma coisa assim, para que a gente possa fazer um paralelo com o texto que a gente está lendo aqui. Ele está dizendo assim: os governantes da terra, por mais poder bélico que eles tenham, eles não são nada. Porque quando Deus age, não há quem possa impedir. Eles podem estar confiantes de que eles terão a vitória, mas quem garante a vitória não é eles, não é o poder militar deles. Quem garante a vitória é Deus. Então as nações, os desígnios delas, que partem desses governantes, muitas vezes são frustrados. E são frustrados por quem? Pelo próprio Deus. Por mais poder que eles achem ter, essas nações, esses povos, esses governos, por mais poder que eles entendam que eles têm, poder militar, poder de destruição, mas eles não podem fazer nada se Deus não permitir. Isso consola os nossos corações, meus irmãos. Isso consola. Porque não há nada que aconteça no mundo que a gente vive que acontece sem a permissão de Deus. E Deus está no controle, a gente precisa crer nisso, de todas essas coisas. Agora, observem a mudança aqui, tá? A gente está falando aqui das nações e que Deus observa a todos, inclusive os ímpios, e que isso pode provocar naquele que não tem uma relação pactual em Cristo, uma aliança com Deus, pode provocar nestes, né, uma sensação de juízo de Deus, e é bom que isso aconteça, para que eles busquem o Salvador. Mas do outro lado, aqueles que dispõem de um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, dispõem também de uma nova maneira de enxergar esses olhos de Deus sobre o coração deles. Observe aí no verso 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Irmãos, que coisa boa, não é? A gente dispor desse relacionamento com o Senhor. Porque uma vez que temos esse relacionamento com Ele, a gente sabe que Ele trata a nós como filhos em Cristo Jesus, adotados por meio da aliança que temos em Cristo Jesus. Então, quando somos tratados como filhos, somos tratados de uma forma diferente.
Até mesmo assim, quando somos disciplinados, como vimos na última meditação, né, que fizemos, somos disciplinados para que a nossa vida seja rearranjada, restaurada, e não para que ela seja destruída. Se conta uma história que uma das filhas de Billy Graham, o evangelista Billy Graham, ou Billy Graham, eu não sei como é que pronuncia direito, ela descendo assim uma via próxima à sua casa de carro, numa velocidade mais alta que deveria, ela bateu, parece, no carro do vizinho. E ela ficou muito ansiosa em saber como diria isso para o pai. E aí ela parou um tempo pensando como é que poderia fazer isso e foi lá, teve coragem, foi lá falar com o pai e foi dizer o que tinha acontecido. O pai disse que já sabia, o Billy Graham disse que já sabia, disse que ele a amava, disse que o carro tinha conserto, tanto dela quanto do que, e que aquilo que havia acontecido para que ela pudesse ser uma melhor pessoa. É isso, meus irmãos. É esse tipo de relacionamento que a gente desfruta com o nosso Pai Celestial. É um relacionamento que a gente percebe a bondade de Deus sobre a nossa vida. A gente percebe a misericórdia de Deus nos envolvendo em todas as coisas. Né? Se não fosse as misericórdias do Senhor, meus irmãos, não estaríamos aqui. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. E aí, assim, os olhos de Deus, quando nos olham, ele nos olha com esse olhar de misericórdia. Ele nos olha para livrar a nossa alma da morte, para evitar que a gente se perca do caminho, né? E no tempo da dificuldade, no tempo da necessidade, Ele nos conserva a vida. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por dificuldades, saiba que a misericórdia do Senhor tem envolvido a sua vida. Saiba que Deus cuida de você, cuida da sua família. Não se preocupe demasiadamente. Eu sei que é preciso se preocupar, né? Mas demasiadamente a ponto de você perder sua paz. Saiba que todas as coisas estão debaixo do controle da mão do Senhor. E Ele, no tempo certo, lhe dará o livramento. No tempo certo, você perceberá o agir de Deus, transformando essa situação difícil que você está enfrentando. Tá? Confie, espere no Senhor. É assim que o salmista conclui, com uma oração. E essa oração é uma oração feita em coletivo. Ele diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Esperar aqui é confia, tá, meus irmãos? Nossa alma confia no Senhor, no nosso Deus, porque Ele vem sim. Ele é, melhor dizendo, o nosso auxílio. É Ele o nosso auxílio. É Ele que nos protege do mal. Nele, diz o verso 21, o nosso coração se alegrará, pois confiamos no seu santo nome. Que coisa linda, meus irmãos. Nele o nosso coração se alegrará, pois confiamos no seu amor inabalável. Poderia ser traduzido assim esse texto, tá? A palavra Hased aqui tem essa conotação também. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu amor inabalável. Quem nos separará do amor de Deus, meus irmãos? Quem é capaz de nos separar? Nada. Aflição, angústia, não é capaz. Perigo, espada, não é capaz.
morte e vida, não é capaz de nos separar do amor de Deus que desfrutamos da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Fique em paz, meu irmão. Descanse o seu coração, porque nada é capaz de nos separar desse amor inabalável de Deus. E ele conclui dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Senhor, não esperamos outra coisa de ti. Como filhos, esperamos a tua misericórdia sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. É isso que o salmista está dizendo aqui. Amados irmãos, vamos orar ao nosso Deus, confiados de que Ele é um Deus criador, que merece o louvor, que merece ser engrandecido, confiados que Ele é um Deus justo, reto, com a palavra que é uma palavra também igualmente reta, com proceder fiel àquilo que Ele diz. Vamos confiar que esse Deus que nós devotamos a nossa adoração e louvor é o Deus criador de todas as coisas, de tal forma que se Ele nos fez, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe melhor do que nós aquilo que nós precisamos e necessitamos. Vamos confiar que o nosso Deus Criador também é um Deus redentor, é o Deus que nos livra da perdição, é um Deus que nos salva. E Ele fez isso na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos confiar que esse Deus, que é um Deus justo, Criador, Redentor, é um Deus que sonda os corações, é um Deus que dirige toda a história humana, que não há nada que fuja dos seus decretos, daquilo que Ele tem determinado. Vamos confiar que nós, que estamos debaixo de uma relação pactual com Deus por meio de Jesus Cristo, somos felizes, somos bem-aventurados, porque temos a Deus como Senhor e nós somos herança dele. Vamos confiar que esse Deus que temos essa relação é um Deus que nos trata de maneira misericordiosa e nos garante um amor inabalável. Vamos confiar que esse Deus é o nosso Deus e que de maneira misericordiosa Ele tem tratado e conduzido a nossa vida de maneira graciosa e não esperamos outra coisa. por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que Ele fará. Vamos orar a esse Deus? Santo Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento aqui de leitura devocional do Salmo. Queremos te rogar, Senhor, que tu possas encher o nosso coração de alegria, para que possamos exultar, para que possamos cantar um novo cântico a Ti. Dá-nos, Senhor, habilidade, se conhecemos algum instrumento musical, se temos interesse de nos aperfeiçoar, para que cada vez mais possamos Te dar um louvor que seja com cânticos, mas também com a arte do instrumentista, com a alegria que procede do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que Tu és o Criador de todas as coisas, que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus fiel, que Tua palavra é poderosa. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a redenção, aquilo que Cristo operou por nós na cruz, para nunca esquecermos disso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a descansar no Teu governo e na Tua soberania, porque Tu tens o controle sobre todas as coisas, sobre o desígnio das nações e dos povos. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade, para que pessoas possam ser confrontadas na sua vã maneira de viver e para que elas possam perceber que o caminho que elas estão indo é um caminho de perdição e que Deus sonda os corações e que, embora ela possa não devotar a Deus, não dar a Deus a glória que é devida ao Seu nome, mas ela, dentro do seu coração, ela foi criada por Deus. Que ela possa, Senhor, ser confrontada pela Tua palavra, para que ela possa se voltar através do Evangelho à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, com aqueles parentes e amigos
que estão, Senhor, longe dos teus caminhos, que não te conhecem, para que possamos ser instrumentos teus para pregar a tua palavra com fidelidade. Ajuda a descansar os nossos corações na tua misericórdia, Senhor, porque tu não nos tratas, Senhor, como tu tratas os ímpios. Nos ajuda para que possamos confiar nesse amor inabalável que é procedente de ti. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, fiquem com Deus e até a próxima para mais uma leitura orante dos Salmos.